Jovens, ó, nossa aulinha agora é bem curtinha, né? Ela tem meia hora, mas eu já entrei com uns 2, 3 minutos de atraso. O que a gente vai falar nessa aula aqui são mais depois algumas aplicações daquela equação que eu mostrei para vocês na última aula. Mas antes eu queria falar para vocês do experimento de Torricelli, né? Que foi da determinação da pressão atmosférica. Então vamos aqui para o experimento de Torricelli. Eu vou ter que iniciar meu programa. Torricelli. Não adianta. Pessoal, espera um pouquinho. Senão minha letra não sai aqui e eu esqueço de fazer isso. Fecha programinha. Abre programinha de novo. Pronto. Voltamos. Agora funcionando. Torricelli. Tá, então, como que foi o experimento dele? Acho que eu até já citei ali para vocês ali qual foi a ideia. Mas é o seguinte, ele pegou uma cuba, uma bacia, um jeito bonito de falar bacia, né? E encheu essa bacia de mercúrio. E colocou de ponta cabeça, nesse mercúrio, um tubo. Tá como se fosse um tubo de ensaio. Então aqui eu tenho o mercúrio, deixa eu ver aqui. Essa cor aqui pro mercúrio. E aqui o nível do mercúrio ficava mais alto. Então, vou pintar aqui. Pá, tá? Bom, por que o nível do mercúrio ficava mais alto? Ele colocou esse tubo lá dentro, ele ficou só com o mercúrio, não tinha ar, e ele virou. Chegou um momento que você teve um equilíbrio, que se você analisar um nível aqui, por exemplo, este nível do pontilhadinho, segundo a lei de Stevin, que foi a que eu também citei só na aula, a lei de Stevin diz que ao mesmo nível, haverá a mesma pressão. Ou você pode encontrar ela por aí, que a variação de pressão está associada a uma variação de nível, tá? Então, ou que a variação de pressão está associada à variação do nível, ou de nível. Beleza. Então, o que o Torricelli pensou? Eu tenho dois pontos aqui. Um aqui dentro do mercúrio, só tem mercúrio. Aqui em cima, na parte que ficou tipo um vácuo, né? Na verdade, hoje a gente sabe que ele não era um vácuo. Ah, gente, por que estão batendo palma aqui? Me dá um minutinho, só um pouquinho. Opa. Não, obrigado, moço. Agora vou ocupar, tá? Obrigado. Ai, meu Deus. Voltei. Então, aqui dentro, a gente sabe que aqui a gente vai aproximar para vácuo, mas na verdade tinha um pouquinho de vapor de mercúrio, né? Como a pressão ali era baixa. Mas vamos pensar que é o vácuo. Então, desse lado aqui de dentro, quem fazia a pressão era o líquido. Era a pressão do líquido, pressão do mercúrio. Então, pressão de mercúrio, Hg, que é a pressão do líquido. Do lado de fora, quem fazia a pressão nesse ponto aqui era a atmosfera. Então eu tinha a pressão atmosférica. Então a primeira medida humana, vamos dizer assim, bem sucedida, da pressão da atmosfera é uma comparação entre uma pressão gerada pelo líquido, pela coluna de mercúrio, e a pressão do ambiente. A relação que ele chegou,
que ele percebeu foi que esta altura, opa, minha garganta, essa altura aqui era de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Então, a consideração feita, e é a unidade que a gente usa até hoje, é que uma atmosfera terrestre tem 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão que 760 milímetros de mercúrio em altura fazem em determinado ponto é igual à pressão atmosférica, tá? E aí você tem outras variações disso. Porque alguém um dia falou, e se eu colocar água? O que vai acontecer se eu tacar uma água aqui? A água são 10 MCA. Professor, o que é MCA? Metros de coluna d'água, tá? Então, a cada 10 metros de água, você tem uma nova atmosfera adicionada ao sistema, tá? Pela pressão gerada pelo líquido. Então, olha a diferença de densidade. A água precisa de 10 metros de profundidade para dar um ATM e o mercúrio precisa de 76 centímetros, menos de um décimo. Tá? Então, um décimo. Tá certo. Dividido por 10. Isso mesmo. Menos de um décimo, né? Então, tem essas relações. E aí, essa conversão de unidade, vamos dizer assim, histórica, para a nossa unidade do sistema internacional, fica desse jeito. Ó. Um ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, porque são duas grandezas iguais. Você pode chamar de Pascal ou deixar como Newton por metro quadrado. Então essa é a experiência de Torricelli. Quando você for calcular a pressão de um líquido, tá? A pressão só do líquido, a gente usa aquela equação que nós vimos de manhã. Então, cadê aqui a pressão do líquido? Ela é dada pela pressão do líquido igual a ρGH. Lembrando que o ρ nada mais é que a densidade, mas aqui está como massa específica, né? Porque a gente vai tratar meio de líquidos. Então, essa é a pressão do líquido. E se eu tenho uma região que tem o líquido e a atmosfera? Por exemplo, exercício clássico. Eu mergulhei 5 metros embaixo da água do mar lá. Em cima da água do mar tem a atmosfera. Então a pressão que você vai perceber ao todo é a do líquido mais a da atmosfera. Tá? Porque são duas coisas que estão sobrepostas gerando uma pressão maior. Então, se você quer calcular só a pressão do líquido, é essa. Se você está falando de superfícies abertas, deixa eu pegar uma cor diferentona aqui. Superfícies abertas. Tá? Então, lembra que no meu exemplo eu usei um tubo fechado, né? Se eu tivesse o tubo aberto, por exemplo, na extremidade de cima, a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Tá? Então aí você tem que ir lá e adicionar a pressão atmosférica. O que é tranquilo, porque o exercício vai passar a pressão atmosférica para vocês, muito provavelmente. O que você vai ter que tomar cuidado é se tiver em Pascal ou Newton por metro quadrado, a notação científica. Tá? Porque a notação científica é de 10 a quinta, talvez a tua conta dê 10 a quarta, aí você vai ter que ajeitar para a mesma notação para poder fazer a soma. Mas, gente, é bem tranquilo, tá? Eu separei 2 exercícios para a gente tentar fazer aqui. Mas vocês querem tempinho para copiar? Porque tem bastante coisa aqui ou não precisa? Era só um pouquinho, pronto. Então, tranquilo, gente. Só dá um ok quando terminar, fazendo favor. Eu vou tirando essa. Eita. Essa aguinha aqui. Professor, Oi. o que é PT? Pressão total. Vou fazer a legendinha aqui. Cadê a caneta? Aqui, ó. Pressão
total. Essa aqui é a atmosférica. E essa aqui é a pressão do líquido. Tá? Aqui, corta aqui para vocês. Cadê, meu Deus? Aqui. Pressão do líquido. Tá? E a outra a gente já viu qual que era a pressão, né? Do líquido ali. Calcular separadamente. Professor, Oi. o que tá escrito em cima de PATM? Era para ser atmosfera, pressão atmosférica. É que tem um S aqui fora de lugar. A pressão atmosférica. Tá? Ó, quem quiser tentando o exercício que eu vou fazer primeiro com vocês aqui é o exercício 5 da página 12. Tá? É um que tem um pessoal tomando soro, um bracinho tomando soro. Tá? Por mim pode mudar já, não sei se a gente tá copiando. Como que tá aí, jovem? Bem, Oi? já acabei também. Ah, então beleza. Eu vou passar aqui, gente. Se alguém precisar copiar, depois eu volto, tá? Não tem problema não. Provavelmente vou acabar nesse exercício aqui mesmo. Aí o exercício 5. Estadual da Paraíba. É de conhecimento dos técnicos de enfermagem que, para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia, conforme a figura, devido à pressão sanguínea ser sempre superior à pressão atmosférica. Quem já tomou soro já e teve que andar pelo hospital e você não levou aquele cachorrinho, que é aquele suportezinho do soro, não sei porque chama cachorrinho, mas, né? Já baixou aquele treco, viu que o sangue, em vez do soro entrar para dentro da veia, o sangue sai pro tubinho do soro. Ele volta
pelo canudinho lá que vai levar para o soro lá em cima. Não chega a subir, obviamente, lá no ponto mais alto. Mas se você deitar a bolsa, o sangue começa a sair do seu corpo. Você começa a perder sangue, né? Dentro do limite que dá para ser empurrado para dentro daquela mangueirinha, tá? Por isso que você precisa levantar a bolsa de soro. Se você levanta a bolsa de soro, aumenta a altura da coluna, aumenta a pressão e você consegue equilibrar. Dá para calcular a pressão sanguínea se você conseguir descobrir essa altura aqui, né? Então, pelo menos no ponto de maior pressão, né? Porque também quem já fez isso, já baixou o soro, viu que o sangue ele não sai continuamente, ele sai nos pulsos, né? Porque quando o coração bate, a pressão dá uma aumentada, depois a pressão dá uma diminuída. Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo, então a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade do soro vale 1 grama por centímetro cúbico, é água, basicamente, isso aqui é da água. A pressão exercida exclusivamente pela coluna de soro na veia do paciente, deixa eu só arrumar isso exclusivamente aqui, então a pressão do líquido não é a total, é a do líquido, de 9 vezes 10 a terceira Pascal. A altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente para que o sangue não saia. Então ele quer saber a altura. A altura da coluna de líquido que vai gerar essa pressão. Tá? Ele falou que é exclusivamente gerado pelo líquido, então não vou pensar em pressão atmosférica aqui. Bom, a pressão do líquido é ρGH. Lembrando que o ρ pode ser aqui a densidade, né? Vamos ver as unidades. Gravidade em metro por segundo ao quadrado, ótimo. Pressão em Pascal, sistema internacional, ótimo. A altura eu vou achar em metros, ótimo. A densidade está em grama. Então vou ter que transformar para quilograma metro cúbico. E para fazer isso eu vou multiplicar por 1000 por 10 a terceira. Professor, dá 10 a terceira? Oi? Dá 10 a terceira? Não o resultado, mas... A transformação? Dá 10 a terceira. 1 grama centímetro cúbico é 10 a terceira quilograma metro cúbico. Minha cabeça, para variar, ficou na frente. Eita, não, espera aí, gente. Então a densidade aqui é a mesma coisa que 10 a terceira quilograma metro cúbico. É só multiplicar por 1000, tá? Aí você pode lembrar da caixinha, né? Apesar que aí 1 grama de caixinha de leite não tem 1 centímetro cúbico, mas tudo bem. O da piscina tem lá, 1 metro cúbico. Bom, agora é só a gente fazer a continha e ser feliz. A pressão é 9 vezes 10 a terceira. A massa específica, a densidade é 10 a terceira. A gravidade é 10 e a altura eu quero. Então vamos fazer aquele corte maroto. E vou colocar aqui 9 sobre 10. Então a altura tem que ser de 0,9 metros. Ele pediu em metros, a resposta nós encontramos em metros. Então 90 centímetros mais ou menos para equilibrar a pressão dentro do seu corpo, tá? Para o sangue não sair. É claro que isso a gente está falando da pressão do braço, tá? Não é dentro do nosso corpo, não funciona do jeito de altura, não é só um líquido, né? Porque se você conseguir por algum motivo ou precisar colocar alguma coisa, algum catéter, alguma coisa nessa veia do pescoço, a pressão é bem maior do que a veia do braço, porque o calibre é maior, né? Então quanto maior o calibre, maior a grossura, mais sangue vai passar por ali. E a gente vai falar isso talvez na semana que vem ou na outra, depende de como eu vou planejar a aula da semana que vem. PG? Oi? Não entendi, jovem. PG? Onde que eu coloquei? É PL. PL. Onde que... Ah, aqui você tá perguntando? Quem perguntou do PG? Ah, tá. Página, eu tava procurando exercício. A página é 12. Página 12. É que eu tô tão acostumado com a letra sair estragada que quando alguém pergunta alguma coisa mais simples, eu acho que é de... Eu tava dizendo, a gente vai ver isso em alguma aula seguinte nossa, que um outro princípio que a lei de Pascal,
que quando você aumenta a pressão em um ponto, todos os pontos aumentam a pressão igualmente. Então, quando seu coração bombeia o sangue, aquele aumento de pressão ele é distribuído por todas as partes. Só que como algumas partes são mais fininhas, os vasos da mão, do rosto, tá, das partes periféricas, a força que aparece lá é menor. É o princípio da prensa hidráulica. Então não estoura a veia. Já a artéria, que é um calibre maior, tem uma área maior, tem uma força muito maior ali dentro, nas paredes. E aí por isso que a artéria do ser humano, em geral as artérias, eu acho que a única exceção, gente, é a artéria que leva do coração do pulmão para o coração, né? Porque vocês sabem que sangue arterial e sangue venoso não funciona daquele jeito que um é só em veia e um só em artéria. Tem um caminho estranho lá no corpo que é, se eu não me engano, é do pulmão para o coração, que aí você tem baixa pressão, que é o sangue voltando da oxigenação, ele está numa artéria, mas ele é um sangue venoso, eu não lembro agora, é alguma coisa assim, aí tem que parar, mas tem uma coisa assim lá no meio. Essa artéria, tirando essa artéria, as outras, as que saem para irrigar o corpo mesmo na loucura, essas artérias elas aumentam de calibre. Na hora que o coração bate, ela infla e depois ela fecha. Ela infla e depois ela fecha, porque aumentou a pressão. Tipo uma bexiga que se assopra, aumenta a pressão, ela infla e depois ela volta, se você deixar. Então, e aí quais são os problemas associados às artérias? Você pode ter um entupimento da artéria, né? Normalmente pelo que a gente se alimenta de gordura, e aí você entope aquilo, e aí ou você vai lá com um caninho que viaja lá dentro do seu corpo, que vem pela veia da perna, e ele vai dar um cutuco, igual, é a mesma coisa que desentupir privada não é sistema de fossa, dá um cutuco e sai lá a gordura, ou se você tem um pouco de abertura ainda, eles colocam aquele stand, não sei se algum parente de vocês já fez isso, meu avô tinha feito essa operação já. Você coloca um araminho dentro do corpo e aí ele, quando ele entra em contato com a temperatura do corpo, ele infla e volta para o formato que ele foi construído. E aí ele aumenta a artéria. Só que aí você deixa a artéria dilatada, né? Ela não já está no limite dela. E existem complicações. Mas é a vida. É melhor um pedaço de ferro dentro do seu coração do que tudo travado, né? Mas é mais ou menos sobre isso. Sobre este assunto, a gente tem mais um exercício na apostila ali que eu vi que é legalzinho. Então, quem quiser tentar, gente, sabe, vou tomar uma coquinha, comer uma pipoca ali para ver um filme, mas antes eu vou fazer um exercício de física. Então, o exercício 12 dá para tentar, tá? Eu acho que ele já é um exercício legal para vocês tentarem fazer. O 12, ele envolve a pressão atmosférica, tá? Ele é aquela pressão total. Então, quando a gente for para a semana que vem, que tem a postagem, eu vou resolver ele e mais os de torque, provavelmente, que eu fiquei de resolver só, tá? São mais 2, 3, então 4 exercícios resolvidos e mando para vocês. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tá sossegadão? Se estiver sossegado, gente, é isso, tá? Que é o que eu precisava passar para vocês hoje, estava planejado para hoje. A gente já não tá mais tão atrasado assim no nosso material, então dá pra gente começar a dar uma aliviada e respirar, né? Porque senão a gente fica doido. Ainda mais vocês, né? Que tem aula pra todo quanto é lado. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, algum exercício. Ah, jovem, quem que foi que perguntou? Foi a Lívia que tinha perguntado? Do exercício lá que eu tinha mandado, que eu fiquei de responder. Foi. Você entendeu lá, jovem, o exercício depois? Entendi. É meio o que a gente sonhou naquele dia lá, o que eu sonhei naquele dia, foi esqueci de fazer a decomposição da força-peso, tá? Mas o exercício assim, ele de 0 a 10, um 7 ali, 8, um 8. Porque ele tem esse fatorzinho. Tem nível de dificuldade para você pensar, né? Depois você entende, o negócio do exercício, de física, gente, em geral é isso aí de exercício. É entender o que ele quer. E aí vem um dos maiores problemas possíveis e imagináveis em qualquer lugar da educação do mundo, que é o treino. Vocês gastam mais tempo em exatas treinando resolução do que aprendendo física, aprendendo química, aprendendo matemática. Mas é a vida, né? Porque é o jeito que vocês vão ser cobrados lá na frente. É uma pena, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Bom, jovens, vou nessa então. Qualquer dúvida, vocês me acham pelo mundo aí, pelos positivos da vida, manda mensagem com coisa pela Beth, ela me manda lá alguma coisa. Bom restinho de semana para vocês, bom feriadinho de um dia.
segunda-feira aí dos finados. Tchau, Pra tchau. você também. Tchau. Valeu, Muito jovens. obrigada, viu? Apesar que eu trabalho. Oi? Muito obrigada. Ah, tá. Apesar que eu trabalho segunda-feira. Até quando a gente que eu dou aula, vai dar até aula na segunda. Mas é a vida, né? O professor tem que sofrer pra largar de ser besta. Então é isso aí, galera.